Olá, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe uma novidade. Eu vou falar de quadrinhos. Vários seguidores já deram essa sugestão e um deles deu a sugestão desse quadrinho aqui, Maus, do Art Spiegelman, que foi o quadrinho que eu escolhi. Eu não sou uma leitora de quadrinhos, então esse é todo um universo novo pra mim. E por isso mesmo eu resolvi fazer um vlog de leitura. Ao invés de ler e depois vir aqui fazer uma resenha ou falar do livro pra vocês, vocês vão acompanhar um pouco da minha experiência de leitura. Tô muito animada. Só que antes de tudo isso, não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o joinha que ajuda a gente a crescer. Vamos? Já li 2 capítulos do Maus, tô gostando demais. O protagonista se chama Art e ele vai encontrar o pai dele, que é um senhor polonês, que vai contar as memórias de juventude. E as memórias de juventude do pai do Art aconteceram na época da Segunda Guerra Mundial. E 2 coisas me chamaram a atenção. Os judeus são representados como ratos no Maus. Dá pra sentir pelo traço do autor toda a emoção dos personagens. É muito interessante isso, muito intrigante, como mesmo sendo PB, a gente sente as nuances de emoções. Como nessa parte aqui, por exemplo, em que a mãe tá tendo uma crise de, digamos, depressão pós-parto depois que ela deu à luz. Fiquei muito impressionada aqui com esse rosto da personagem. E a segunda coisa que me chamou a atenção é a seguinte: em uma só página acontece muita coisa, então o ritmo é muito bom. E eu não sei se isso é específico dessa graphic novel ou se é uma coisa dos quadrinhos e graphics em geral, assim, eles têm esse ritmo mais acelerado, esse ritmo bom de ler. E dá pra sentir toda a tensão da Europa nazista chegando, com Hitler e com os judeus sendo espancados e tendo que vender seus negócios e fugir sem dinheiro. É muito bem construída essa tensão, assim, que só vai aumentando. Vou continuar aqui a leitura, então. No quadrinho, os judeus são representados como ratos, os alemães como gatos, os americanos como cães e os poloneses como porcos. O Art Spiegelman nasceu na Suécia, o seu pai era polonês e a família dele mudou para os Estados Unidos quando ele era criança. Durante a sua infância, os quadrinhos foram muito importantes para ele. Ele diz que foi através dos quadrinhos que ele aprendeu várias coisas, inclusive aprendeu a entender melhor a relação dos pais. O quadrinho preferido dele era o Mad, que ele achava que significava Mother and Dad. Terminei o capítulo 3 e que tenso, gente. O personagem, o Vladek, pai do Art, vai pra guerra. Ele conta como foi trabalhar nos campos de concentração nazistas. Não deixa nada a desejar aos filmões de Hollywood que retratam o Holocausto e o nazismo. É bem intenso. E ao mesmo tempo, o personagem, no presente da história, quando ele tá contando as memórias pro filho, ele é muito engraçado. O Art chega com um casaco que o pai acha que tá muito velho e ele tem muita vergonha do filho andar todo mal vestido com esse casaco velho. Ele pega o casaco, joga no lixo e dá um casaco novo pro filho que tem mais de 30 anos, um casaco que não tem nada a ver com o estilo do filho. Eu achei muito bom, assim, esses detalhes que dão humanidade, né, pro personagem e ao mesmo tempo dão um certo humor pra história, dão uma leveza, porque as partes das memórias do Holocausto são bem tensas. Bom, o Art Spiegelman foi um dos autores responsáveis por elevar a linguagem do quadrinho ao patamar de arte. Ele ganhou o prêmio Pulitzer com Maus em 1992. E o Pulitzer nunca tinha premiado quadrinhos antes. I didn't really expect it, and nor did the publisher expect it to be successful. Gente, tô numa parte da história muito triste. Uma das personagens, uma mulher com 3 crianças, ela é chamada para ir para Auschwitz e ela se recusa. Ela fala que ela e as crianças não vão morrer na câmara de gás de jeito nenhum. E o narrador conta que ela sempre levava na correntinha um potinho de veneno. Então ela toma o veneno, mata as crianças e mata a si própria. Que tenso! Terminei toda a primeira parte do Maus
e gostei muito. Gente, é muito bom. O pai contou pro filho muitas memórias das várias vezes que eles se esconderam, das vezes que eles passaram fome. O pai, né, quando era mais jovem, casado, e os outros familiares dele. E de quando foram parar em Auschwitz, enfim, todas as coisas terríveis que a gente sabe que aconteceu nesse período são muito bem contadas pelo pai, né, pelo Vladek, ele se chama. E essa primeira parte termina de um jeito muito bom. O filho, o Artie, tá perguntando pro pai sobre os cadernos da mãe, porque a mãe, que não tá mais viva no presente da história, também tinha cadernos e ela escreveu também sobre as experiências. E ele quer ler esses cadernos. E aí ele descobre que o pai jogou todos os cadernos fora e termina assim, super amargurado com o pai. Tô louca pra ver o que acontece na segunda parte. Maus demorou 13 anos para ser feito e foi publicado originalmente em 2 partes. A primeira saiu em 1986 e reuniu os 6 primeiros capítulos, que Spiegelman tinha publicado na revista Raw, uma revista de quadrinhos underground que ele fazia com a esposa dele, Françoise, que inclusive é uma das personagens de Maus. Em 1991 foi publicada a segunda parte, chamada E Aqui Meus Problemas Começaram. O sucesso da primeira parte foi tanto que Art Spiegelman coloca na segunda parte toda uma série onde ele conversa com um psicólogo porque ele está em crise com o sucesso de Maus. Ele queria escrever a história do pai e ele não se sente bem com o sucesso comercial que o livro fez. Realmente, Maus foi uma mudança de paradigma na história dos quadrinhos. Tanto que em 2011, Spiegelman publicou Meta-Maus, um livro que fala sobre o processo de criação de Maus, reunindo esboços, desenhos, notas e inclusive trechos em áudio da entrevista que Art Spiegelman fez com seu pai e que foi a base de Maus. Terminei de ler o Maus. Isso aqui é incrível, é muito bom. Mas assim, eu precisei em vários momentos dar uma parada, respirar fundo, porque a segunda parte é densa. Começa com uma metalinguagem, que é o autor, o Art, falando sobre a experiência de escrever as memórias do pai. E depois desse início metalinguístico, o pai fala bastante tempo sobre quando ele ficou nos campos de concentração e todas as coisas que ele inventava e fazia pra sempre escapar da morte. Então assim, não é porque é quadrinhos que é leve. Tem trechos pesadíssimos, só que é muito bom, assim. Maus é uma obra-prima. Mereceu mesmo o Pulitzer. Eu recomendo muitíssimo. Se por acaso você não leu, leia. Eu adorei a experiência de ter lido meu primeiro quadrinho. Inclusive, eu fiz uma ponte com a experiência do cinema, porque pra mim, cada quadrinho funcionou como um enquadramento de um filme. A minha amiga Giovanna Cianelli, que é designer e responsável pelo projeto gráfico de vários dos livros da Antofágica, me disse que eu tô um pouco encrencada, porque eu comecei justo pelo Maus, que é um quadrinho muito bom, e superar talvez seja difícil. Por isso eu quero pedir a sua ajuda. Me conta quais são os quadrinhos que você ama e que você acha incríveis. E a gente se vê semana que vem, porque agora vai ter vídeo da Antofágica toda semana. Tchau!